Hoje você vai aprender. Hoje eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem noção, ideia do chorume que você se encontra? Você já descobriu até onde vai a toca do coelho? Você já descobriu as maracutaias do sistema? Você já descobriu que os teus governantes estão se prostituindo com deuses, demônios antigos? Estão vendendo a tua família? Você tem alguma noção do que está por vir? Então eu vou te fazer uma pergunta. Talvez essa pergunta faça mais sentido para você. A tua vida está perfeita, maravilhosa, tudo que você queria você alcançou? Realmente você está assim em paz? Ou será que tem alguma coisa gritando no seu peito? Gritando, alguma coisa está errada, a gente precisa entender o que está errado, alguma coisa está errada. Isso não está certo. O que está acontecendo? Tem uma vozinha gritando aí dentro? Se tem uma vozinha gritando, então isso aqui vai fazer sentido para a tua vida. Bem-vindo ao time. Porque os Natsarim, os nazarenos, aqueles que têm como Jesus Cristo, cujo verdadeiro nome não é porco da terra, porque Jesus em latim é porco da terra, e sim Yahusha, eu sou o que salva em hebraico, esse sim é o verdadeiro nome. Aqueles que seguem Yahusha, pode ter certeza que vai virar a desolação. E o teu espírito grita para se preparar e para saber a verdade. Tá bom? Então tá lá. Hoje o vídeo é basicamente isso aqui, ó. Vou resumir o vídeo para você. Tá lá um abatedouro lá na frente, bem no penhasco, onde eles abatem o porco. E depois que abatem o porco, jogam o porco do penhasco e esse porco vai para o inferno. Você tá no meio daquela manada de porco sem entender o porquê. Você tá vivendo essa vida sem entender o porquê, sem sentido, sem nada. Tu tá vivendo essa vida, tá sentindo que tem uma coisa errada. E tá lá eu, balançando a tua cabeça, falando, acorda que tem um abatedouro na frente. E quando te matar, tu vai pro inferno. É isso, essa é a verdade, nua e crua. Então, meu amigo, se você é cristão, natsarim, evangélico, católico, adventista, pega a tua cruz, pega o teu madeiro e segue Jesus Cristo, Yahusha. E o covarde não entrará no céu. Eu não estou instigando você aqui a um anarquismo, longe disso. O que eu estou te instigando é pesquisar. É ser uma pessoa de pulso firme, tá? Não ser uma pessoa que nos últimos segundos de vida, quando lhe perguntarem se você realmente vai negar o Mashiach ou não, e você negar por medo. Se você negar o Mashiach aqui na Terra, mediante a qualquer tipo de sofrimento, lá em cima o Mashiach vai negar você. Então esse vídeo é para os fortes. É para quem quer ser salvo, para quem quer que a sua família seja salva. Eu não estou fazendo um vídeo para espiritismo, para budismo, longe disso. Não tenho nada contra essas religiões. Segue o Deus de vocês e pronto, acabou. Estou falando aqui para os Natsarim, para quem já entendeu a verdade, para quem o espírito grita para saber a verdade. Olha só, os porcos falam. Você consegue entender por que eu escrevi os porcos falam? Qual é o sentido dessa frase? Qual é a importância de entender que os porcos falam? Você consegue entender o que é isso? E se você soubesse da história no passado? Se você soubesse da história no passado, será que essa frase aqui teria sentido? Então eu vou lhe apresentar a história no passado e você vai ver se faz ou não faz sentido. Na Bíblia, em Gênesis, logo no começo, é dito o seguinte: os anjos enamoraram das mulheres e deram origem a gigantes. Esses anjos, segundo o livro de Enoque, são os santos sentinelas. Eles desceram pelo monte Hermon, que significa amaldiçoado, tá? Então eles desceram, fizeram mútuo juramento, enamoraram das mulheres e tiveram filhos. Filhos que nasciam pequenos, mas em pouco tempo ficavam imensos. Esses eram os gigantes e poderosos de suas épocas. São os Néfilins. Não são seres humanos, não são anjos, são uma anomalia, um pecado que nasceu ao mundo. E aí, esse pecado
vai começar a fazer sentido agora. Porque com o nascimento dos gigantes, a terra não estava suportando a carga dos gigantes. Os gigantes devoravam lavouras, devoravam os animais, devoravam tudo pela frente. E quando acabou a comida, os gigantes se voltaram contra os seres humanos. Está na Bíblia. Se voltaram contra os seres humanos. Está em Gênesis. E quando eles se voltaram aos seres humanos, eles descobriram que a carne humana é muito saborosa. Que talvez seja uma das carnes mais saborosas que existe. E aí começou-se uma caçada gigante comendo o ser humano. Você lembra? Talvez você não entenda, mas existe um seriado chamado Attack of Titan. E é basicamente aquilo. Os gigantes, no momento que ele prova o ser humano, ele não quer saber de outra carne. E começou uma caçada de assim, um sangue, uma sangria na Terra. O continente na Terra, porque todos os continentes, todos os locais de terra eram juntos, era se chamado Pangeia, pelo menos até onde eu sei, pode ser que tenha outro nome, era Pangeia, que era a era pré-diluviana, era uma outra atmosfera aqui na Terra, tá bom? E nesse continente, quando eles começaram a comer carne humana, começou-se uma caçada desenfreada para a raça humana, os gigantes invadiam cidades, procuravam seres humanos e começavam a caçar e comer seres humanos. E é por causa disso que quando você vai numa tribo, você cumprimenta assim. Porque os gigantes têm 6 dedos. 6 dedos. E se você cumprimentar um índio, não todos agora, mas pelo menos os Cherokees, se você cumprimentar o índio e você tiver um dedo a mais, pode ter certeza que, olha, sua vida já era. Então assim, eles já sabiam sobre isso. E aí, o que aconteceu? Os Néfilins, os que governavam a Terra no passado, aqueles que eram poderosos no passado, e sabiam que os gigantes iriam dizimar a raça humana inteira. Então começou-se um projeto de mutação genética. Começou um processo de hibridização para tentar conter os gigantes. Deu origem aos dinossauros, animais grandes de muita carne, animais feitos para serem comidos. Porém, ainda assim, não se saciavam os gigantes, porque os gigantes só queriam saber de carne humana. Então começou outros processos de hibridização. E quando eles conseguiram alcançar os porcos, aí foi que começou-se a conter os gigantes. Porque o porco não é um animal criado por Yahweh Tsevaot. Eu sou a porta soberano sobre todos os exércitos. Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Jacove, que é o verdadeiro nome de Israel. Então simplesmente o porco é um animal mutado. É uma mistura de javali com ser humano. As culturas tribais que comem carne humana, os canibais, relatam que o gosto da carne de porco é exatamente o mesmo gosto da carne humana. Foi um animal criado para conter a destruição em massa. E aí eles começaram esse processo de hibridização, misturando o ser humano com os porcos. Quando você mistura o ser humano com o porco, esse animal nasce com consciência. É um estado primitivo de consciência. Se você colocar um espelho, o porco reconhece o espelho. É um animal que não tem o abate humanitário. É um animal que é assim, terrível. Às vezes você acredita que ele está até pensando. É um animal que tem um estado primitivo de consciência. E foi nesse momento que o Criador, a ira do Criador se acendeu contra os gigantes. Foi neste momento que Noé começou a construir a arca. Foi neste momento que aí o mundo realmente foi em prantos. Foi uma guerra, foi plasma, destruição, anjo cortando árvore. Foi realmente uma coisa imensa. O que é anjo cortando árvore? Um dia eu vou falar sobre isso. São as árvores de silício. Então simplesmente começou esse processo. Porque criaram uma mistura de ser humano com javali para tentar dar o mesmo gosto da carne humana para os gigantes. Então, os porcos falam. Os porcos têm consciência, por incrível que pareça, tá bom? E aí eu recomendo 3 filmes para você assistir. Agora que você conhece, antes de eu falar dos filmes, agora que você conhece a história que lhe foi negada, ou você escutou isso daquele professor de história, da sua escola ou da faculdade,
Algum professor te ensinou isso? Ou será que os professores estão ensinando a realidade que contaram para eles e nunca a verdadeira realidade? Então foi nesse momento que começou-se o dilúvio. Foi nesse momento que começou-se toda a imundície. E claro que esse animal aqui, ó, foi reconstruído geneticamente depois. Óbvio, né? E aí se acende a ira do Criador. Mas vamos lá. 3 filmes para você assistir: Matrix, Day Live, Under, tararã, 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 Silver, tararã, 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 Lake. Eu não posso nem mais falar porque já restringiram esse filme aqui no YouTube. Então Matrix, pelo menos o Matrix 2 ou 3, existe um diálogo entre Neo e o arquiteto. E o arquiteto é um dominador. Ele não é um maçom grau 33, 35. Ele não é alguém da Skull and Bones. O dominador, ele manda, ele criou as seitas, tá? Ele está muito acima disso aí. Então o dominador, ele cria, ele molda a sociedade. Ele te engana com uma falsa realidade, tá? Então simplesmente, nesse filme, Neo conversa com o arquiteto. Aquele que moldou a realidade das pessoas. Aquele que moldou a civilização, a sociedade. E o arquiteto diz pro Neo que ele já destruiu e reconstruiu a sociedade diversas e diversas e diversas vezes. E isso aqui, essa destruição da sociedade, ela vem junto com a inversão. Mas não é o momento para eu falar sobre isso agora. Mas ela vem junto com a inversão. Então é importante você entender que internet, que carro, que motor a combustão, tudo isso aqui já existiu no passado, meu amigo. Pelo menos umas 5 vezes atrás. Tudo isso já existiu. Não tem nada novo aqui mais não. Então é importante você ver esse filme. O segundo filme que você precisa ver chama-se Day Live. Esse filme vai te mostrar como eles moldam a tua realidade. Como eles moldam a sua vida. Você é a sombra do que eles querem que você seja. A tua rebeldia não foi você que gerou, foram eles que criaram. A tua vontade de estudar tal coisa não foi você que quis, foram eles que criaram. Então você é o que eles querem. Então esse filme te mostra como em Los Angeles, que significa os anjos, como uma alta cúpula de Néfilins, de anjos caídos, dominam a raça humana. E o fim desse filme é trágico, porque é a realidade. Eles continuam mandando na raça humana. E depois temos esse filme Under, tararã, 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 né? The Silver, tararã, 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 Lake, né? Que mostra como os gigantes, como os Nefilins, como esse povo sobreviveu à inversão, sobreviveu ao dilúvio. Como é que esses caras sobreviveram? Só que para assistir esse filme, você tem que pegar um caderno, anotar cada ponto, cada número, estudar, olhar nos fóruns do Reddit, estudar e ver, para você poder entender esse filme. Mas basicamente mostra como eles sobreviveram, como eles ainda existem, né? Existe um filme chamado X-Men Armagedon, o Apocalipse. É basicamente daquela maneira que esses caras sobreviveram. É basicamente daquela maneira. Mas esse filme aqui vai ter muito mais informação, tá bom? Então esses 3 filmes é só a ponta do iceberg. É só para você ver que estão moldando a tua realidade, tá bom? Então você é a sombra de porcos. Porco é um animal muito impuro. Você é a sombra do que eles querem que você seja. Você hoje é o projeto que eles tiveram para você. Por isso as pessoas estão ficando tristes. Por isso as pessoas sentem um vazio no peito, sentem uma falta de alguma coisa, porque as pessoas estão sendo enganadas e não sabem mais como retroceder pelo caminho da verdade. Não sabem mais como encontrar a verdade. E aí 99% dos seus problemas são espirituais. E é por isso que você precisa deixar de ser uma sombra de algo que alguém projetou para você. Se você soubesse de tudo o que aconteceu na raça humana, as histórias no passado, as civilizações no passado, de tudo o que aconteceu, você não seria quem você é hoje. Você só é quem você é hoje porque eles quiseram assim. Então, meu amigo, olha só. Eles criaram a sua rebeldia. Lembra? Tanã, tan, 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 tan. Pois é, criar
Pois é, criaram para você ser rebelde. Criaram a tua vontade. Pois é, criaram rock, criaram pop rock, criaram funk, criaram o que você imaginar, meu amigo. Eles criaram a tua rebeldia. Eles criaram o que você é hoje. Eles criaram a sua realidade. Eles moldaram a tua realidade. Eles falaram para você que a tua realidade é numa cidade, é fazendo isso, é aquilo. Eles criaram a tua realidade e você acreditou. Eu vou explicar como eles fizeram isso, tá? E eles criaram e criam a sua família. Ou será que os teus filhos passam mais tempo com o governo ou com você? Ou antes desse problema que se agravou, os teus filhos passavam mais tempo com você ou com o governo? Será que você que criou teus filhos ou eles criaram teus filhos? Criaram teus filhos ensinando o que eles queriam e estão ensinando o que eles querem. Se eles quiserem inventar a história que eles quiserem, que você veio do macaco, que a Terra é supersônica, eles vão inventar. E já inventaram. Então simplesmente criaram e moldaram a tua família, moldaram a rebeldia, moldaram você. Agora, como é que eles roubaram a tua família, roubaram a tua realidade e criaram a rebeldia? Como é que eles conseguiram isso? Será que foi uma coisa imediata? Ou será que foi debaixo do nariz de todo mundo? Lembra o teu avô, os teus pais assistindo televisão? Pois é, num dado momento, essas pessoas desistiram e começaram a acreditar no governo. E no momento que essas pessoas começaram a acreditar no governo, começaram a assistir televisão. Um projeto governamental chamado MK Ultra, de hipnose absoluta. Começaram a assistir e desperdiçar o tempo. Começaram a vender os próprios filhos para o sistema. Começaram a não mais pensar em educar os filhos, mas sim deixar que o sistema eduque a tua família, que crie a tua família. E aí começou-se a rebeldia. Foram eles que venderam a gente. Foram eles que nos venderam. Você não faz ideia de como é difícil aceitar essa realidade. Nos venderam por causa de televisão, de comodismo. Nos fizeram acreditar que eles eram e são a melhor maneira de sobrevivência. E quando eles fizeram isso, eles prostituíram a tua família, travestiram a tua família, prostituíram a tua família, e a condenação é iminente. Por isso a tristeza, por isso o remorso, por isso a dor no coração, por isso a angústia, por isso o incomodar, o não dormir, a raiva, a ira, porque você no seu íntimo sabe que você foi enganado. Você não pode mais depender disso aqui. Então simplesmente você é a sombra de um porco que fala, de um objeto que foi criado no passado para os gigantes. E nós, seres humanos, de novo, fomos criados, de novo moldados, há mais ou menos 4.000 anos atrás, quando se existia a Pangeia, quando se existia a Era Pré-Diluviana, criaram-se os porcos para alimentar os gigantes. Eles mandavam no mundo. E hoje nós somos o quê? O que eles querem. Eles nos criaram da mesma maneira. Somos porcos para eles. Somos porcos. Estamos em bilhões. Em bilhões. E quando esses gigantes regressarem, e acredite, vão regressar. Somos bilhões para eles. E vai voltar a chacina. É por isso a importância de conhecer o caminho da salvação. Olha só, o mundo não é doce. Não é uma história de contos de fadas. A história da humanidade está entre sangue, injustiça e raiva. É isso que é a história da humanidade. E só lhe foi mostrado um caminho. Porque só existe um caminho, que é o caminho de Yahushua, o nosso Jesus Cristo. Esse é o único caminho que você que tem para seguir. Não tem outro. Não tem outro. É o único caminho. Lembra que os outros caminhos são a rebeldia. Os outros caminhos são a rebeldia. Então, quem é Jesus Cristo? O que Isaías falava? Quem que é Jesus Cristo? Está lá, capítulo 1, versículo 1. Né? O verbo que se fez carne. Quem que é Jesus Cristo? O Criador dos céus e da terra, Yahuwah Tsevaot, o nosso único e verdadeiro Deus, só existe um. Ele se manifestou em carne, andou conosco, nos mostrou o caminho. Ele é o caminho.
O Criador dos céus e da terra é o caminho. E Yahweh Tsevaot, que veio fisicamente, nos mostrou o caminho, chamado Yahusha. Então você tem um caminho. Qual que é o seu caminho? Primeiro passo, aceitar que te venderam. Aceitar que tudo isso foi lhe causado para o mal. Aceitar que te passaram a perna. Que você é a sombra do que você seria um dia. Você é a sombra do que você poderia ser. Você jamais poderia imaginar o que você poderia ser se você não fosse vendido pelo sistema. Então você tem que entender isso. O primeiro passo é a aceitação. Depois da aceitação, o segundo passo é simplesmente você começar o processo de restauração. O processo simplesmente de você entender que estava errado. Olha, eu vou corrigir a minha vida. Eu sei que eu fui errado, agora eu vou corrigir. Se o caminho agora é Yahusha, Jesus Cristo, então eu vou seguir esse caminho. O que é preciso para fazer por esse caminho para que eu seja salvo? Comece a se perguntar, comece a estudar, comece a orar. Ore com sinceridade, busque o caminho. Então o primeiro passo é a aceitação. O segundo passo, depois da aceitação, é você começar o regresso pelo caminho da verdade. Você está indo para abatedouro, e do abatedouro vai para o inferno, para o Sheol. Aí você despertou. Você está lá andando para trás, a manada está te empurrando, o mundo está te empurrando para o paganismo, o mundo está te empurrando para o pecado. Você está na correnteza contra, tentando andar, e aquela maré te empurrando, você tentando andar. E depois que você sair desse caminho, você começa a ir para o caminho da salvação. Cada vez mais para o caminho da salvação. E você perceberá que neste caminho, o caminho é curto, estreito, mas o caminho é vazio. São pouquíssimas pessoas. Você não mais será um porco ou a sombra de um porco que fala. Você já é um Natsarim. Você já é uma pessoa que foi enxertada no ramo da oliveira. Você é alguém que Jesus Cristo, cujo nome hebraico Yahusha, aceitou em seu braço, em seu seio. É alguém que ele está esperando para você poder fazer parte do reinado dele. É alguém que ele está esperando para que você seja salvo. Isso chega a arrepiar, a energia. E aí você vai seguir por esse caminho. Você vai perceber que são poucas pessoas que seguem por esse caminho. E é por isso que os porcos falam. Porque tudo foi moldado à realidade deles. O nome Jesus, em latim, significa porco da terra. Jesus, porco da terra. E Jesus também é o bode ao cavalo em hebraico. Jesus, em hebraico, bode ao cavalo. Jesus, latim, significa o porco da terra. No hebraico antigo não existia a letra E. E a letra J foi inventada 600 anos atrás. Jesus, Yahusha, só pelo relato da Nova Aliança, só pelo relato da Nova Aliança, ele veio há 2000 anos atrás. Muito antes de J, muito antes de letra E. Então por que está com esse nome Jesus? É preciso estudar, ver a história, entender a transgressão da palavra por Constantino. Então você vai entendendo que o caminho é o Mashiach, Yahusha. Agora não é só se arrepender, o verdadeiro arrependimento é quando você regressa pelo caminho da verdade. Você está lá fazendo mal, descobriu que você está fazendo mal, você se arrepende, para de fazer o mal e começa a fazer o bem. Você não se arrepende, para de fazer o mal e depois de algum dia você vai lá e faz o mal. Se você se arrependeu e você voltou a fazer o mal, você nunca se arrependeu. O verdadeiro arrependimento é o regresso. Você larga aquilo que está fazendo mal e começa a fazer o bem. Então, o que é crer, acreditar, se arrepender, seguir o caminho que nos foi ensinado? Qual que é o caminho que o Mashiach nos ensinou? Crer, acreditar, se arrepender, seguir o caminho que nos foi ensinado. Sem se arrepender, sem crer em Yahusha, sem crer em Yahweh Tsevaot, sem começar a fazer o regresso pelo caminho da verdade, começar a endireitar a tua vida, olha, dificilmente você vai alcançar a salvação. Então é importante você saber disso, porque nós fomos porcos no passado. E aí, o que acontece é isso aqui, ó. O que acontece é isso aqui, ó. Você reescreve a história. O Criador, ele me purifica. E aí, ele me purifica. Tá? O Criador me purifica.
Louvado seja Yah. Louvado seja Yah. Tá bom? Porque Ele é a porta. Eu sou o que sou. Hayá a Hayá. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Forte abraço.